Olá, eu sou o Nelson e você está na Pastoral da Semana da Primeira Igreja Batista em Indaiatuba. A quem você mais ama? Nós fomos criados para amar. Fomos criados pelo bom Deus para amá-lo e desfrutá-lo para sempre. Entretanto, com o pecado, o nosso amor foi destinado para outros ou para outras coisas. Amamos o que amamos e estamos dispostos a tudo para ter o que amamos. Diante disso, a orientação bíblica é: não ameis o mundo. 1 João capítulo 2, verso 15. João recomendou isso diante do ensino dos gnósticos, que afirmavam não ter problema viver de qualquer maneira, seguindo os desejos. Porque, de acordo com essas pessoas, uma vez que o espírito é bom e a carne é má, as obras da carne não poderiam contaminar o espírito. É claro que isso é uma falácia e João combateu veementemente esse falso ensino. É importante entendermos, então, o conceito de João a respeito do mundo. O que é o mundo? No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira. Obviamente, esse mundo a qual Jesus se refere não é o mesmo mundo que João, lá na sua primeira carta, menciona. O mundo a qual Jesus se refere são judeus e gentios. Deus amou também os gentios e não somente os judeus. E o que significa então o mundo a qual João se refere? Acompanhe comigo o contexto literário de 1 João. Em 1 João capítulo 1, verso 15 e seguintes, nós vemos que Deus é luz, então não dá para ter comunhão com Ele e andar em trevas. Depois nós vemos no capítulo 1, verso 8 e seguintes, que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e chamamos Deus de mentiroso. E no capítulo 2, verso 3 e seguintes, nós vemos que aquele que diz que conhece a Deus, mas não guarda a sua palavra, é mentiroso. Então veja, o mundo é tudo aquilo que se coloca contra Deus, contra a santidade de Deus, contra a sua palavra, contra a sua vontade. Uma vez que Deus é luz, tudo que é trevas faz parte do mundo. E o apóstolo João, na sua primeira carta, ele continua. Capítulo 3, verso 1, ele diz que o mundo não conhece, ou seja, não se relaciona com Deus, nem com o povo de Deus. No capítulo 3, verso 13, João diz que o mundo odeia os crentes. No capítulo 4, verso 1, nós vemos que o mundo pertence aos falsos profetas. No verso 3, no mundo está o anticristo. E no verso 5, os descrentes. No capítulo 5, verso 19, João diz que o mundo é controlado pelo maligno. Ou seja, em outras palavras, ao amar o mundo, amamos tudo aquilo que se coloca contra Deus, que disputa o lugar de Deus como supremo objeto de nosso amor. E aí pode ser até mesmo coisas boas que Deus criou, como família, trabalho, lazer, mas que foram corrompidas pelo pecado. Agostinho relatou em seu famoso livro Confissões sua vida antes de sua conversão. Era uma vida voltada a satisfazer os seus desejos pecaminosos. E uma frase me chama a atenção. Ele disse: amei a minha morte, amei o meu pecado. Esse é o ponto. Depois da queda, o homem desviou o objeto do seu amor. Ele passou a ser inimigo de Deus e amar o mundo. Acontece que amar o mundo é amar a nossa própria morte. Assim, amamos o dinheiro e o conforto que ele nos traz, por isso estamos dispostos a sacrificar até mesmo a própria família. Amamos tanto a nós mesmos, ao nosso bem-estar, que estamos dispostos a buscá-lo no entretenimento, no sexo ilícito, na bebida ou nas drogas. Amamos nos distinguir da multidão, ter o melhor carro, casa, beleza, títulos acadêmicos, etc. E sabe o que é pior nisso tudo? Amamos o mundo e queremos ainda usar Deus para obter o que amamos e é contrário a Ele. Sim, dedicamos nossas vidas a ter mais dinheiro e ainda fazemos orações, jejuns e votos a Deus para que Ele nos dê o que queremos. Quão terrível é o nosso coração!
Entretanto, na sequência de sua orientação, João faz uma afirmação que deve nos chamar a atenção. 1 João 2,17, olha só. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos. Ou seja, amar o mundo é fútil, porque o mundo passa, ele é efêmero, é uma ilusão. Em outras palavras, se nossa vida, amor, é dedicada a coisas que são passageiras, ela colhe instabilidade, tropeça nas trevas do pecado e, por identificar-se com o mundo, tem o mesmo destino que ele, passa. Por outro lado, o Filho de Deus está seguro. Veja o que João continua a dizer em 1 João 2,17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que contraste! A pessoa que ama o mundo logo passa, mas o que faz a vontade de Deus vive para sempre. E o que é fazer a vontade de Deus? Ora, é amá-lo acima de tudo. Lembre-se de Deuteronômio capítulo 10, verso 12. Ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus exige de ti agora, exceto que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames e sirvas o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma? Meu querido, isso só é possível através da confiança na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Antes da crucificação de Jesus, Pedro afirmou com todas as letras que estava pronto até mesmo a dar a sua vida por Jesus. E não demorou muito para perceber o quanto estava enganado. É interessante lembrar que quando Jesus ressuscitou, ele foi a Pedro e perguntou, isso está lá registrado em João capítulo 21, verso 16. A pergunta foi, Pedro, tu me amas? Essa é a grande questão. Não fomos chamados para fazer coisas para Deus. Nós fomos resgatados para amá-lo acima de tudo e desfrutá-lo para todo sempre. E esse amor por Deus só é possível por meio da fé em Cristo. Sendo assim, precisamos regularmente perguntar ao nosso próprio coração: a quem você ama? Por quem ou pelo que você está disposto a dedicar tempo, sonhos e talentos? Por quem ou pelo que você tem dedicado toda a sua vida? Vamos perceber que frequentemente nos deixamos levar pelo amor ao mundo. E aí, nesse momento, precisamos nos voltar para o único capaz de transformar o nosso coração e satisfazê-lo plenamente, Jesus Cristo.